Boa noite. Eu sou Flávia Argrives, professora de artes para terapia, uma profissão que reúne a artista, a professora e a terapeuta. As nossas conversas são voltadas para terapeutas que utilizam a expressão artística na sua prática profissional e também aqueles estudantes, terapeutas em formação. São eles, os arte-terapeutas, os terapeutas criativos, os terapeutas artísticos, os psicoarte-terapeutas e também os psicólogos interessados no tema. Boa noite. Estamos começando agora mais um Papo de Terça, o Papo de Terça número 16. E o nosso tema de hoje, que é arte no cotidiano, como viver a sua rotina mais artisticamente, ou viver a sua rotina artisticamente, é um tema, inclusive, que se amplia, né? Que vai além dos profissionais, né? Dos terapeutas, psicólogos. É algo que interessa a todas as pessoas, né? Como tornar a nossa vida mais interessante, mais criativa, como trazer a arte para perto, como conviver com ela e como ela pode também tornar a nossa rotina mais legal, mais rica, mais interessante. Né? Uma coisa que a gente observa, né, quando lê sobre os artistas, ou conversa com artistas, ou vê entrevistas e tudo isso, é o olhar deles, né, de interesse. São pessoas interessadas nas coisas que estão acontecendo ao redor, coisas mínimas, coisas que muitas vezes são insignificantes, passam despercebidas, né? E o artista presta atenção. Ele viaja, ele acha aquilo incrível, acha coisas muito comuns incríveis, né? E quem sabe a gente pode aprender um pouco com isso e prestar atenção nas coisas, né? E prestar atenção nas coisas, pensando também na questão da beleza, do que é interessante, né? Enriquecer a nossa vida e a nossa rotina nessa perspectiva também, né? Hoje, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro e caiu uma tempestade. Eu estava esperando o sinal para atravessar e como Copacabana, eu moro em Copacabana, meu ateliê é em Copacabana, né? Aquela calçada maravilhosa, cheia de buracos, né? Então, assim, é uma coisa horrível nesse sentido, né? Uma calçada e uma rua onde passam os carros cheios de buraco. Mas criou uma situação interessante. Eu estava aguardando o sinal e a chuva tinha parado um pouco, então estava cheio de poças, né? Era tarde, ainda estava claro, e de repente eu fiquei ali parado, olhando as poças de água naquele chão escuro, e os prédios todos refletindo, né? Viram um espelho, então tinham vários espelhos no chão e os prédios refletindo ali. E os carros passavam, aquilo tudo tremia e os prédios ficaram tremendo. Essa é uma situação interessante, eu fiquei olhando, me vi ali parado, observando aquilo e fiquei pensando nisso, assim, quantas coisas interessantes será que a gente acontecem em volta da gente, situações criativas interessantes que podem puxar, né, fisgar a nossa atenção e como isso pode ser interessante para de repente tornar o nosso dia um pouquinho mais legal, né? Acordar de manhã e perceber assim que tem um fiozinho de luz vindo que vai bater e criar uma sombra super interessante em algum objeto. Prestar atenção nessas sutilezas e nessas coisas que são a nossa rotina, né? E a gente vive isso, a gente vive o nosso cotidiano, a gente vive a nossa rotina. O espetacular é extra, né? A nossa rotina é aquilo que você faz todos os dias, você acorda. A maioria das pessoas acorda no mesmo lugar, podem ter pessoas que cada hora acordam em um lugar diferente, que viajem pra caramba, mas assim, existe cada um com a sua rotina, né? Mas como pensar, como observar, né? Reaprender a observar as coisas que normalmente não se presta mais atenção, né? A gente entra no modo automático e não presta atenção muito nas coisas. Então, uma coisa que eu costumo falar, por exemplo, é a questão da comida, né? Então, eu imagino que a maioria das pessoas almoça, come e tal. Então, como é que você dá atenção para isso? Será que você, porque está sozinho em casa ou está meio sem tempo, será que dedicar um tempo para arrumar um belo prato,
arrumar a mesa, colocar uma flor em casa, e como essas coisas, né, que podem tornar esse espaço mais bonito, pode nos fazer bem, né? Então, pensar nisso no nosso cotidiano, né? Trazer essa beleza, né? E quando eu falo na arte nesse sentido, é porque o artista ele tem esse comportamento, né? Essa coisa de estar sempre curioso, achar tudo instigante, prestar atenção. Então, aprender com os artistas esse sentido assim de prestar atenção nas coisas, buscar a beleza em coisas muito cotidianas e muito simples. E como isso pode tornar o nosso dia melhor, né? A gente acordar diferente, prestar atenção, olhar para aquela flor desabrochando, né? Eu peguei, por exemplo, aqui o meu ateliê fica numa ladeira, eu peguei uma muda de uma flor e as coisas nem... Eu tenho assim, aquele dedo podre para a planta, né? Minhas plantas todas morrem. Aí eu peguei um mato, né? Aquelas flores que são mato. Falei, essa vai sobreviver. E ela cresceu e ela tá linda. E eu todo dia chego aqui no meu ateliê e vejo que são umas flores cor-de-rosa, lindas. E aí elas caem, todos os dias elas caem e nascem outras, né? Então, prestar atenção nisso, por exemplo, além da beleza delas, o movimento, as linhas, né, que os galhos fazem, né, o modo como aquelas flores cor-de-rosa caem no meu tapetinho ou caem no outro vaso de plantas. Então, começar a prestar atenção na cor, nas linhas, né, em como aquilo é legal. Então, todo dia eu olho para aquilo e eu agradeço. Falei, nossa, que bom ver essa renovação diária dessa flor, que é um mato, né, que estava aqui na rua, no meio da rua, né, assim, que as flores nascem, né, em lugares muito que não parecem apropriados, né, no meio do degrau da escada ela nasce exatamente entre o muro e o degrau da ladeira, né, e ela estava lá, eu peguei um pedaço dela, né, e plantei num vaso. A Márcia está falando aqui, não sei se você escreveu alguma coisa errada. Muitas plantinhas nesse outono florescimento com a minha florzinha. Eu acho que tem um assassínio, não entendi muito bem o que você falou, Márcia. Se você puder escrever de novo, não entendi muito bem. Mas assim, qual o meu convite aqui hoje, né? A gente está chegando aí no final do ano, né? Nesse momento de... Nazaré. Lembrando que sempre subia para o locus vendo a vegetação das calçadas, pedras e até fotografava para vocês. Pois é, saudades, né? A Nazaré. E sabe, Nazaré, que outras pessoas faziam isso. Era muito interessante que as pessoas desciam, elas saíam aqui da aula, do atendimento e saíam fotografando as flores, as pedras, mil coisas assim interessantes que tinham na ladeira e iam me mandando a foto por WhatsApp. Você era uma das pessoas que fazia isso, você fotografava flores, né? Flores e pedrinhas. Mas é isso, né? Prestar atenção, né? Olhar. A Márcia corrigiu agora, matei muitas plantinhas. Eu também matei muitas plantinhas, né? Aí, tanto que eu tenho um vaso de flores de plástico, né? E eu até gosto muito das minhas flores de plástico. E deixo elas aqui, elas são lindas. Meu marido acha horrorosas, mas eu acho elas lindas e elas estão sempre no meu vaso. Mas agora eu tenho plantas de verdade que estão sobrevivendo e estão lindas e eu sou muito agradecida. Assim, então essas situações, assim, desde o momento assim que você... Eu acho muito interessante essa coisa de trabalhar com cores, né? Então, assim, arrumar o seu prato, o seu almoço, o seu café da manhã, pensar em coisas coloridas, né? As flores, a sua roupa. Então, essa coisa assim, a gente está sempre lidando, né, com essa questão das cores e das formas. Isso também tem a ver com arte. Então, como trazer isso? Como cuidar disso? E como isso torna a nossa vida mais interessante, né? E olhar e prestar atenção nestas situações, né? E assim, a criatividade também. Como também trazer essa criatividade para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia.
inventar coisas, né? Criar coisas, né? Às vezes, assim, tem aquelas pecinhas, aquela coisa que você acha que vai para o lixo, não serve para mais nada. Como pensar em criar alguma coisa legal com aquilo, alguma coisa que você vai usar, alguma coisa que você vai enfeitar a sua casa. Criar alguma coisa, né? Se disponibilizar a produzir coisas e a criar coisas. Né? Então, a Nazaré está falando aqui, por exemplo, de arrumar a cama com almofadas, né? Então, é isso, são essas coisas que a gente tem que fazer pela nossa vida, né? Pelo nosso dia a dia, pelo nosso cotidiano, né? Então, por exemplo, todo dia é igual, todo dia é a mesma coisa, todo dia tudo é do mesmo jeito. Então, trazer essa criatividade e a arte assim, por que não fazer essa mesma coisa de um jeito diferente? Né? Os artistas fazem isso, eles tentam fazer muitas vezes as mesmas coisas de um jeito diferente, de um jeito novo. Então, trazer também essa possibilidade de estar sendo mais criativo no seu dia a dia. Né? Assim, eu acho até que isso faz bem para os nossos neurônios, para o nosso cérebro. Né? Não sou neurocientista, mas eu acredito que isso surta algum efeito. Não fazer as coisas exatamente iguais, fazer as coisas um pouquinho diferentes. Né? Pegar caminhos diferentes quando se vai sempre aos mesmos lugares. Então, essas coisas todas, a gente não entrar tanto no automático, né? E como legal, assim, todo momento que eu tenho, por exemplo, de ver assim na janela o sol, de ver a árvore, vejo um passarinho, vejo alguma luz, alguma sombra interessante, parar e prestar atenção. É uma viagem, né? Assim, eu acho que todo mundo pode fazer essa viagem. Por exemplo, assim, outro dia, eu estava vindo do centro da cidade de carro, de táxi, né? Uma pessoa. Então, aí os motoristas sempre perguntam, vai por dentro, vai pela praia? Eu nem penso, eu vou pela praia, né? O dia estava lindo, eu quero ver, por que eu vou no meio dos prédios? Até os prédios não são bonitos também, né? Se fosse, ainda até valeria a pena. Mas assim, eu quero ver o céu, eu quero ver o mar, quero ver a areia, quero ver a praia, sabe? Então eu sempre faço esse caminho. Por quê? Porque faz bem para mim. Né? E qual a diferença? E se vai ficar 5 minutos a mais, você sabe? Então, coisas tão banais, né? E atitudes tão banais e tão acessíveis que todo mundo pode fazer, né? O tempo inteiro. E às vezes a gente simplesmente não sei por que não faz, né? Um exemplo, por exemplo, eu estava assim muito feliz vendo a praia, vendo o sol, falei, nossa, o céu azul, né? Que coisa linda, né? E estava assim, e a pessoa que estava comigo não queria ver, né? Eu falei, mas a gente veio pela praia, olha só que bonito. Não, isso não importa. Então, e virou e ficou de costas porque não queria ver o mar e a beleza. Então, uma coisa que a gente tem que entender também é que algumas pessoas realmente não querem, né? Se recusam a fazer coisas que poderia estar se revertendo a favor delas, né? Às vezes a gente está com a vida assim muito ruim e as pessoas com quem, assim, eu tenho visto muitas pessoas com a vida muito difícil, muito difícil. A vida está difícil para muita gente. Então esses pequenos presentes, né, que a gente tem, esses momentos de possibilidade, de coisas assim legais e que vão nos alimentar de um jeito bom, a gente tem que agarrar todas essas pequenas oportunidades, sabe? Seja prestar atenção em alguma coisa, olhar para o céu, olhar para o mar, tudo que disser respeito assim à vida, né, a beleza, a alegria, a gente tem que trazer porque a gente está precisando muito se nutrir, se alimentar, né? Estamos passando por momentos difíceis em todos os níveis. Então, mas essas oportunidades, essas pequenas oportunidades, elas estão aí para todo mundo, né? Então, viver artisticamente, para mim é isso, é viver prestando mais atenção, perceber a beleza nas coisas, trazer essas coisas para si, ser mais criativo, né? Ativar essa capacidade humana de transformar coisas, de criar coisas novas e de fazer coisas de um jeito diferente, né?
Tem várias coisas escritas aqui hoje e eu não estou conseguindo. Márcia, doses arte homeopatia. Muito bom, arte homeopática, né? Aí aquela coisa assim, beba de 2 em 2 horas, né? Faça alguma coisa legal de 2 em 2 horas. Faça alguma coisa legal 4 vezes ao dia, né? Diga alguma coisa positiva, se elogie, né? Preste atenção em alguma coisa. Exatamente, praticar esse olhar e depois praticar, fazer alguma coisa com isso. Porque, por exemplo, você pode ver uma coisa legal, como a Nazaré falou. Eu fotografava as flores descendo da ladeira. Então, assim, você pode ver situações muito interessantes na sua casa assim, e pega o seu celular e fotografa, faz um filme. Porque todas essas oportunidades que estão aqui no nosso cotidiano, a gente pode também registrar e efetivamente estar transformando em arte, uma imagem, uma fotografia, um filme. Enfim, são muitas as possibilidades. Desenhar, né? Eu sempre falo, vamos desenhar, gente. Pega um lapisinho aí, vamos tentar desenhar. Isso também é interessante. Desenhar também é um modo de conhecer as coisas, prestar atenção, focar, né? Tem muitas coisas escritas aqui, eu vou tentar ver, né? Eu sempre tenho medo de mexer aqui porque eu acho que vai acontecer alguma coisa errada. Peraí, vamos lá. Márcia, garrafa pintada transformou-se num absurdo iluminado. Eu não sei se só não sei se o corretor ortográfico mudou alguma coisa, mas acho que transformou-se num abajur, será? Não sei. Abajur, a garrafa virou abajur, tem isso, né? Tá uma loucura essa coisa da correção. Né? Meu marido falou, não fui eu que não quis olhar o mar, meu marido adora o mar, adora a praia, então assim, obviamente não foi ele, mas é interessante como se você perceber ao redor, muitas pessoas estão muito tristes, muito deprimidas, muito sem estímulo e uma atitude que se recusam assim a olhar essas coisas. Então, às vezes ajudar, né, esse outro a prestar atenção nessas coisas, essas pequenas coisas, e elas realmente nos fortalecem, né? Eu adorei essa coisa do arte homeopatia, né? Assim, ter sempre um kit arte, né? Um caderninho. Essa história do caderninho e do lápis, da canetinha, andar com ele, né? Ficar sempre por perto, né? Até tem uma coisa interessante, né? Porque muita gente que eu conheço tem o tal do caderno de sonhos, né? Então, que acorda, para não esquecer, então anota os sonhos no caderno, grava, né? Os sonhos no caderno, né? Quem sabe, né? Acordar de manhã e desenhar o sonho, né? Não sei se alguém faz isso, mas é uma ideia interessante, desenhar os sonhos. Peraí. Nazaré, os espaços que já tinha em casa para trabalhar foram se expandindo. Vou sentir saudades quando voltar a sair para trabalhar sem as minhas coisinhas. Márcia, lembrei dos encontros com você e a Érica sobre os sentidos. Foi muito legal, né? Eu fiz com a Érica Koller o Diário de Arte, tem a ver com essa coisa do caderninho, né? De sair trabalhando. Nós trabalhamos os 5 sentidos, então era muito essa questão de nos ressensibilizar, né, para essas coisas, né, prestar atenção no que está ouvindo, né, no que está vendo, no olfato, no sabor das coisas, no tato, né, que a gente percebeu assim um empobrecimento muito grande e muito também devido a 2020, isso também, os sentidos foram afetados, né, e a gente fez nesse ano um workshop que tratava, era o Diário de Arte e os 5 sentidos, com Érica Koller. Foi muito legal, a Márcia participou, foi bem bacana. Vamos ver se agora em 2022 a gente retoma, né? Mas, assim, não sei se alguém tem muita coisa escrita aqui, não sei se eu consegui ler tudo, mas o recado de hoje é bastante singelo, né? E simples. E seria muito legal, assim, se vocês dessem assim, um feedback depois nos comentários, se vocês estão fazendo alguma coisa, se vocês ficaram com vontade de fazer,
né? E se forem fazendo, publica, né? E marca a gente aqui, Arte para Terapia. Eu acho que a arte trazer para a vida de todo mundo, né? E na terapia a gente faz isso. Os terapeutas que trabalham com arte, eu acho que é muito nesse sentido também de estimular esse outro, nesse olhar, nesse fazer, né? Nesse olhar para as coisas de muitas maneiras diferentes, né? A arte ensina a gente também a girar nessa perspectiva, né? Prestar atenção e ver as coisas de muitos ângulos, né? E a gente pensar muito na nossa saúde, né? E acho que se a gente trouxer mais, né, essa beleza, né, a vida, tudo que for de bom, que pode nos fortalecer nesse momento, que pode nos nutrir nesse momento, a gente deve usar e abusar. E quando a gente começa a fazer isso, quando a gente começa a perceber isso, a gente vai vendo que é muito fácil e que está à disposição. E talvez a gente se pergunte: nossa, por que eu não fiz isso antes? Né? Por que eu não prestei atenção nas coisas assim antes? Né? A Sônia está falando aqui: simples é a vida e a beleza. Pois é. Sônia Guimarães. Sônia tem uns posts maravilhosos. Assim, adoro ver as obras de arte que você coloca, suas fotografias são incríveis também. Acompanho você. E é isso, né? A gente viver artisticamente é viver prestando atenção, né? Viver sendo curioso, viver percebendo situações cotidianas interessantes, e ser criativo e fazer isso a nosso favor, a favor do nosso dia a dia, da nossa saúde, da nossa sanidade, né? E se junto com tudo isso você puder, né, se sentir instigado a produzir também arte, né? Fotografar, filmar, desenhar, pintar, esculpir, criar coisas, objetos novos, né? Eu acho que vai ser muito bom. E aí vai ter valido a pena vir aqui hoje falar isso para vocês, né? Quero muito saber se vocês, como é que vocês lidam com isso, se vocês já fazem ou se vão começar a fazer, né? Fernando está falando aqui: o olhar artístico só se desenvolve olhando. Pois é, a gente tem que prestar atenção, tem que parar de dizer que não dá tempo para nada, e porque isso todo mundo já sabe, todo mundo fala. Eu mesma falo o tempo inteiro: não dá tempo, não tenho tempo para nada, não sei o quê. Mas assim, quanto tempo demora para você olhar para uma coisa, olhar para o vasinho de planta, ou botar uma flor na sua sala? A natureza, ela é um ponto importante, né? Trazer a natureza, essa beleza que vem da natureza, é algo que capaz de nos nutrir, de nos fortalecer. Então esse é um ponto interessante. Mas não é só a natureza, né? Objetos interessantes, né? Coloque os seus desenhos na parede, né? Começa a prestar as suas fotografias, né? As almofadas na cama, né? Como a Nazaré falou. Nazaré, acabei de falar de você. Somos privilegiados na criação da arte de viver. Podemos fazer tantas coisas e essas coisas são a nossa sanidade. Cada um do seu jeito. Oi, Kênia. Tudo bem? Então, não sei se eu falei com todo mundo aqui, nem sei quem tá. Edson, Fernando, Sônia, não sei. Mas assim, então, é isso. O recado já foi dado. O recado é: vamos prestar atenção, se puder, vamos criar coisas e tornar a nossa vida mais interessante, né? E trazendo a arte para o nosso cotidiano, né? Aliás, uma outra coisa legal também é sempre ter ali à mão, por exemplo, livros de arte, né? Livros de arte são caríssimos. Não, tem livro baratíssimo. Às vezes aquela coisa que vende na banca, depois você compra no sebo muito mais barato. Então, assim, existem livros de todos os preços e livros muito bacanas, né? Outro dia mesmo uma pessoa me mostrou um livro incrível,
Tá tendo, não sei se já acabou, mas a Bienal do Livro, que estava rolando, é um livro do Matisse Picasso maravilhoso, né? Baratíssimo, R$ 30. Fiquei chocada, né? Em estado de choque. Mas assim, então existem essas coisas, não existe essa coisa assim de não tenho nada, né? Assim, o celular também tem, você entra lá no WikiArt e consegue ver um monte de coisa. Então trazer isso também, está se alimentando também, trazendo esse repertório todo das obras que os artistas produzem, né? Então isso também é trazer arte para o cotidiano, ter arte à disposição, fazer e pegar a lição dos artistas, de estar olhando as coisas com mais atenção, achando as coisas mais interessantes. A Zaré compra muito nas feirinhas. Feirinha também, acho um monte de coisa. E tem para todos os gostos, né? Porque depois, às vezes, tem coisa assim, são catálogos de exposição que davam de graça e depois você encontra vendendo na feirinha também. Tem de tudo, né? Aquelas coisas, muita coleção de banca, de jornal, assim, enfim. Dá para ter, né? E não é tão inacessível assim trazer essa questão da arte para perto e para sua casa. Seu livro de cabeceira, seu caderninho de desenho, né? Então trazer isso e eu acho que eu me sinto, eu não saberia, né, viver de outra forma também, mas eu acho que isso não serve só para mim. Eu acho que isso é uma coisa boa para todo mundo, né? E acho que se todo mundo trouxer um pouco mais disso para a sua vida, para a sua rotina, né, vai fazer diferença. Torna a vida mais leve, mais feliz, e a gente precisa disso, né? Então, não sei se alguém quer entrar aqui para bater papo ou não. Nazaré, Kênia, alguém quer entrar aqui para falar comigo ou não? Daqui a pouco eu vou parar de convidar, porque eu convido e ninguém quer entrar. Entendeu? Vai chegar uma hora que eu não vou mais convidar ninguém. Acho melhor vocês aproveitarem. Bom, então é isto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mas olha, eu fico muito feliz com a participação de vocês. Hoje teve bastante comentários aqui, coisas escritas. Terça-feira que vem estarei aqui de novo, às 19h30. Então, toda terça-feira, aqui no Arte para Terapia, temos o Papo de Terça, sempre falando sobre arte, sobre a vida, sobre terapia, essas coisas todas articuladas. Então, boa noite a todos e espero vocês na semana que vem. E coloquem aqui nos comentários do vídeo, que vai ficar gravado, o que vocês andaram fazendo aí, né, nessa questão assim de vocês estarem transformando um pouco o cotidiano de vocês com arte, tá bom? Beijo para vocês e até a semana que vem.